Olá, povo querido, graça e paz a todos. Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu estou passando onde tem aqui uma mensagem da parte de Deus ao seu coração, você que nos acompanha. Aliás, esta mensagem é um alerta a você que vai ouvir em algum lugar, que o Espírito Santo possa iluminar tua mente, abrir teu coração e que você possa entendê-la da melhor maneira, com a maior clareza possível, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Seria de extrema importância que você ouvisse, porque nós vivemos tempos, queridos, época onde muitas pessoas estão andando de maneira errada, de maneira equivocada, e você vai ver que o fato desses aqui andarem de maneira equivocada, achando que estava certo e na verdade estava errado, todos foram para o inferno, pelo simples fato de ser rebelde, ignorante, achar que estava certo e na verdade estava errado e eles não se davam conta. Livro de Números 16:26 diz assim: E disse à congregação: Desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens perversos, e não toqueis em nada do que é seu, do que é deles, para que não sejais arrebatados em todos os seus pecados. Moisés aqui chamava a atenção do povo de Deus naqueles dias, o qual Corá estava tentando naqueles mesmos dias fazer com que as pessoas não dessem credibilidade os preceitos de Deus, a doutrina a qual Moisés ensinava, mas Corá estava tentando fazer com que as pessoas deixassem cair em descrédito o que Moisés pregava ou ensinava e desse credibilidade ao que ele estava pregando, porque Corá não aceitava os preceitos de Deus. Corá não aceitava o doutrinamento de Deus. Corá não aceitava andar conforme a doutrina que Moisés pregava. Corá achava aquilo um absurdo, achava aquilo um exagero. Corá naqueles dias achava aquilo ali fora do comum, fora do normal. Achava que aquele doutrinamento de Moisés era religião, era superstições de homem, não era preciso seguir o pé da letra, como Moisés ensinava. Como ele não aceitava seguir os preceitos de Deus ditados por Moisés, ele tentava convencer as pessoas de Deus que seguia Moisés de que Moisés estava errado e que ele era o certo, só que na verdade ele era errado. Certo era Moisés. Assim, queridos, é no dia de hoje. Quantas pessoas estão andando como Corá? Quantas pessoas estão andando de maneira errada? Quantas pessoas estão andando de forma desequilibrada? Estão andando de forma errante na presença de Deus? Estão andando no pecado na presença de Deus? Estão andando de maneira equivocada na presença de Deus? Estão andando de maneira antibíblica? Está no altar, mas não vive o que prega? Quantas pessoas estão andando de maneira errada na presença de Deus? Estão andando na presença de Deus como o povo do mundo anda lá fora? Acha que está certo, só que na verdade está errado e não se convence disso. Era exatamente assim que Corá estava andando. Quem era Corá? Corá era um israelita. Era um israelita da tribo de Levi, descendente da casa de Coate. E por ele não aceitar os preceitos de Deus, observa aqui na palavra de Deus que ele promoveu rebelião. Ele promoveu rebelião contra Moisés, contra os preceitos de Deus, tentando colocar o povo contra Moisés, porque Corá não aceitava seguir o doutrinamento de Deus. Corá não aceitava seguir os preceitos de Deus. Ele não aceitava seguir as instruções de Moisés. Então ele era contra e tentava colocar o povo contra Moisés também. Mas olha o versículo de número 28, diz assim: Então disse Moisés, nisto conhecereis, preste bem atenção no versículo 28. Então disse Moisés, nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras, que não procede de mim mesmo. O que eu estou falando não procede de mim. Moisés dizendo para aquele povo: Se morrerem estes como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo como se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Moisés olha para Corá e para aquele povo e fala assim: se acontecer alguma coisa normal, alguma coisa comum, ou alguma coisa natural com vocês, o que é acostumado a acontecer com os outros, se algum de vocês morrer de causa natural, Moisés falando para Corá, não foi Deus que falou isso através de mim. Se acontecer com vocês simplesmente o que é normal, o que é comum, natural acontecer com todo mundo, não é Deus que está falando na minha boca, mas se o que acontecer com vocês for algo fora do comum, algo que nunca foi visto, algo fora do normal, algo que jamais aconteceu, se o que acontecer com vocês a partir do que eu vou falar aqui foi algo que nunca aconteceu com ninguém, é a prova de que foi Deus que me enviou a falar com vocês. Olha o versículo 30. Mas se o Senhor criar alguma coisa
inaudita, ou fora do comum, ou fora do normal. E a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo. Prestem bem atenção, vivos, vocês vivos, descerem ao abismo. Então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que, acabando Moisés de falar todas estas palavras, a terra debaixo dele se fendeu, ou se abriu. Abriu-se a boca e os tragou. A terra se abriu e engoliu aquele povo, as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Quando Moisés acabou de falar com Corá e com aquele povo, de que eles estavam andando errado na presença de Deus, e que tinha que se arrepender, eles tinham que ouvir o que Moisés estava falando. Eles tinham que urgentemente, ei, olha para mim, é urgente pedir a misericórdia, suplicar, clamar, implorar. Muitos pregam a bênção, ei, mas não é a bênção, é a misericórdia. É suplicar pelo socorro, suplicar pela misericórdia, pela bondade, suplicar para que Deus tenha compaixão da humanidade. Era disso que Moisés estava falando. Eles não ouviram, acharam que estava certo, que Moisés estava errado. Quando Moisés acabou de falar, a terra se abriu onde estava aquele povo, engoliu todo aquele povo, engoliu suas casas, engoliu os bens que ele tinha, engoliu tudo que tinha, e todos foram lançados no abismo vivo, em vida. Não morreram de causa natural, não morreram de doenças comuns como muitos morreram vivos, sendo engolidos, porque a terra abriu e todos foram engolidos naqueles dias. Eu preciso lhe dizer, ali foi milhares de pessoas naquele dia, as casas, os anciãos que seguiam a Corá, os seguidores dos anciãos, todos que estavam dando errado na presença de Deus, foram engolidos pela terra vivo. Ou seja, todos foram lançados no abismo. Abismo quer dizer em treva, no inferno. Foram lançados vivos em treva. Sabe por quê? Porque não deram ouvido quando Deus falou na boca de Moisés. Achava que Moisés estava errado e ele estava certo. Só que na verdade ele estava errado, a verdade estava com Moisés. Como não deram credibilidade nenhuma, ignorou quando Moisés falou, não deram a mínima, simplesmente eram tão arrogantes, tão orgulhosos, estava tão cego, como tem muitos assim nos dias de hoje, que vai acontecer o que aconteceu aqui, ou talvez pior. Sabe por quê? Porque está levando na brincadeira a vida com Deus, não leva a sério, acha que a vida com Deus pode andar de qualquer jeito, pode subir no altar de qualquer jeito. Eu vou lhe dizer, nos próximos dias, se não se arrepender, se não voltar atrás, se não deixar o orgulho, se não reconhecer como Corá e seu povo não reconheceu, vai ser lançado em treva. Sabe por quê? Porque Deus não aceita andar de qualquer jeito na presença dele. Queria andar de qualquer jeito. Quando Moisés acabou de falar, a terra se abriu, engoliu todos esses vivos, foram lançados vivos no abismo. E ali foi a resposta de Deus a Corá e todos os seus seguidores, dizendo assim: esse é o preço daquele que não reconhece o erro na minha presença. Esse é o preço daquele que anda errado na minha presença. Esse é o erro de quem anda no pecado na minha presença, de quem anda na prostituição na minha presença, dos que roubam no meu altar. Esse é o preço dos mentirosos. Esse é o preço que cabe aos idólatras. Esse é o preço àqueles que andam de maneira errada e não reconhecem. Esse é o preço que cabe àqueles que andam errado e levam outros a errarem também. Se não se converter, esses pregadores meia boca aí, que estão andando como quer na presença de Deus, andando errado e não reconhece, fazendo tudo errado, eu vou lhe dizer, vai ser lançado em treva, e consequentemente todos os seguidores serão lançados em treva também. Sabe por quê? Esses pregadores causador de escândalo. Corá era causador de escândalo. Ei, cuidado com o escândalo, viu? Corá tentou convencer o povo que seguia Moisés, que o povo que seguia Moisés estava errado, que Moisés estava errado, ele estava certo, só que Corá estava errado, a verdade estava com Moisés. O verdadeiro causador de escândalo chamava-se Corá. Eu vou lhe dizer, cuidado com os Corá causadores de escândalo. Vai ser lançado no abismo, vai ser lançado em treva, vai ser lançado no inferno, vai ser lançado no lago. E você que congrega em alguma igreja causadora de escândalo, você será lançado no inferno juntamente com os Corá também. Esse é o recado de Deus para você, queridos. Que você possa refletir, você possa se perguntar se você não está seguindo algum Corá causador de escândalo. Tá bom? Deus abençoe. Boa reflexão no nome do Senhor Jesus.